E esse é o segundo episódio da série analisando a mesa proprietária Huntech Trader. E hoje eu vim falar sobre as regras de pagamento dessa mesa proprietária. Então, o primeiro que você tem que entender é como é que funciona as regras dos desafios, ou seja, o desafio Enhanced e o desafio Express. Como é que funciona? E depois você também tem que entender como é que funcionam as regras da conta live, para que você consiga fazer dinheiro, entre aspas, lá. E depois você tem que entender como é que funcionam as regras para receber o seu pagamento. Então, basicamente, nesse vídeo eu vou te explicar esse passo a passo para que você não venha perder essa oportunidade de receber o seu pagamento. Como que funcionam as regras na mesa proprietária Huntech? Essa é a pergunta que eu tenho mais recebido nos últimos dias. Primeiro, você tem que entender uma coisa. Você tem que saber as regras no desafio da mesa proprietária, é extremamente importante, regras de drawdown, que se diferem em cada um dos tipos de planos, tanto o Enhanced quanto o Express. Por exemplo, o Enhanced ele tem desafio com plano estático, o Express é um desafio com um plano de trailing drawdown, então é totalmente diferente. Você também tem que saber qual é a regra na conta live, para você conseguir obedecer e conseguir receber seu pagamento. Regra de notícia, de robôs, etc. E também você precisa saber as regras para receber esse pagamento. Então tem essas três fases que eu vou ensinar para você aqui nesse vídeo rápido e objetivo. Vamos começar primeiramente pelo desafio Enhanced, que é um desafio de duas fases, é um desafio que é mais simples, é um desafio que tem 0 dias mínimos de trade, não tem dias máximos para você operar, ou seja, você pode passar um mês, 2 meses lá, claro que obedecendo a regra de inatividade, que é de 30 dias. Nesse desafio aqui, você não pode fazer nenhum tipo de scalper, tá? Ou seja, nenhuma operação sua pode durar menos do que 3 minutos. Ah, Jonathan, o que acontece se eu abrir uma operação sem querer? O que acontece se eu abrir uma operação e do nada eu querer encerrar? Quando acontece isso, você pode encerrar sua operação normalmente, você não vai ser penalizado com isso. Mas lembre-se, mais de 50% das suas operações tem que ter mais de 3 minutos, para que aí a maioria das suas operações obedeçam essa regra. Ou seja, aquele cara que é scalper, que opera em time de 1 minuto, ou até que tem um robô, né? Porque lá na regra fala que você pode operar com robô. Só que não esse tipo de robô, que é o robô que faz aquelas mini operações, 1 milhão de operações, ou se você tem alguma estratégia pessoal, que você faz trades que duram menos de 3 minutos, cara, eu não recomendo você operar. Sobre o desafio Enhanced, ele é um desafio de duas fases, você já sabe, 10% na primeira fase, 5% na segunda. E ele tem uma alavancagem de 1 para 30 ali, e isso também é muito interessante. Só que o mais interessante aqui é que o desafio Enhanced, ele tem o drawdown estático, tá? Que é muito bom. Porém, quando você tiver na sua conta live, as coisas vão mudar um pouco. Então, no processo aqui de desafio, primeiro eu vou te explicar como é que funciona o drawdown no processo de desafio. Depois, existe o drawdown na sua conta live. Agora, antes de falar disso, vamos focar aqui nas regras do desafio e as regras da conta live. Vou tirar logo todas as dúvidas para você. E aí, depois nós passa para os próximos passos. Olhando aqui bem, vou logo traduzir aqui a página, tá? Tem a opção ali, ó, português, canto superior direito. E aqui nós temos o desafio Enhanced, que é o desafio conhecido como um desafio aprimorado. Regras do desafio Enhanced. Vamos clicar aqui. E aí tem algumas regras que são extremamente importantes aqui. Primeiro é o seu limite diário. Olhando aqui o drawdown diário, você vai perceber o seguinte, você pode perder no máximo 5% no dia. Então, atente-se, tá? É sobre o drawdown que se inicia. Ou seja, todos os dias, às 6 horas da noite, vai ser atualizado o drawdown. Então, quando for às 6 horas, 6h30, um insight para você. Dá uma olhada na dashboard da Huntech. Se lá na dashboard também atualizou, aí você começa a operar normal. Se você é um trader iniciante, não opere com mais de 1% de risco, tá? Se você é mais agressivo, mais profissional, etc., aí faz sentido você operar com um pouco mais de risco. Mesmo assim, cuidado e obedeça essa regra dos 5%, que é calculado todos os dias a partir das 6 horas da noite, tá? Como tá dizendo ali. Se você é um trader iniciante, eu recomendo você operar com 0,5%, no máximo 1% do seu capital de risco por dia. Se você é uma pessoa mais avançada, uma pessoa mais agressiva, que já tem um conhecimento, já provou vários desafios, já fez saque, aí sim faz sentido você operar com mais risco. Caso não, é importante você obedecer essa regra de drawdown diário, óbvio, mas também eu te recomendo ser um conservador e não operar de forma agressiva, tá? Até porque se você operar muito agressivo, a própria mesa proprietária tem sim o direito dela, que tá lá nos termos, de simplesmente falar bem assim, Jonathan, você é muito agressivo, e por você ser muito agressivo, eu acredito que você não pode operar mais na minha mesa. Vamos supor que eu queira operar com 4%, 5%, que é o que eu, às vezes eu já fiz isso. Ela pode simplesmente falar, ó, Jonathan, eu não quero mais que você opere aqui, entendeu? Tipo, não é necessariamente uma regra, é uma questão de gestão de risco da mesa. Outra coisa é sobre a regra de expert e robôs, tá? Aqui fala, deixa claro que robô é permitido, tá? Independente de como é que você
que você fala. Tem gente que fala tem gente que fala estratégia automatizada, tem gente que fala robô, tem gente que fala sei lá o que, enfim. É permitido, mas existem alguns detalhes que você tem que prestar atenção. Primeiro detalhe, se você tem um robô que é comercializado para várias pessoas, todo mundo usa esse robô. Sabe aquele famoso como passar em mesa proprietária e aparece um robô para você comprar, que esse robô vai te aprovar? Pronto. Esse robô é o robô que mais reprova as pessoas. Você usa o robô agora e sua conta não reprova, mas daqui a 15 dias, do nada, aparece uma mensagem aí da mesa proprietária falando que você foi reprovado, porque você foi acusado de copy trading, etc. Enfim, você está entendendo? Então, não utilize robô de terceiros, tá? É o que eu recomendo. Supondo que a Rantec fale assim, não é permitido. Cara, eu ainda mesmo assim, Jonathan, não uso e nunca usarei robô dos outros, tá? Já pela questão de risco. Então, é permitido sim, desde que seja uma estratégia que você personalizou. Até porque você está passando em um teste na mesa proprietária. Então, você tem, teoricamente, uma estratégia, você tem, teoricamente, uma gestão de risco, você é um profissional, concorda com isso? Então, não fique utilizando o robô de terceiros, tá? Mas é permitido. Ah, Jonathan, eu usei o robô, funcionou, fiz saque. Parabéns, continue, que dê tudo certo para você. Mas eu não utilizo por experiência negativa em outras props. Espero que com a Rantex seja totalmente diferente. Já vi outras props falar bem assim, é permitido, e de repente chegar uma mensagem falando que eu tô acusado de copy trading por causa de um robô de position sizing, por exemplo. Então, assim, eu realmente já passei por muita situação, então esse é o conselho que eu dou para você. Operações no final de semana é permitido, ou seja, você pode abrir e fechar operações no final de semana, mas você tem que tomar cuidado ali com a questão dos riscos, tá? Operação stop loss é permitido também, tá? Eles não vão brigar com você sobre isso. E também operações de notícia é permitido. Só que eles aconselham você ter um pouco de cautela para você não ter derrapagem. Ah, vou operar payroll. A galera fala, ah, vou adivinhar o payroll. Payroll vai acontecer, o cara bota uma compra, bota uma venda. Cara, não faz isso, cara. Você vai, você vai tomar o drawdown diário. Você, cara, sabe? Eu sei que tem gente que tem isso como estratégia, tal, tal, tal. Mas se você não entende, se você não tem estratégia automatizada, ou uma estratégia tipo assim, que você validou, que você tem muito resultado com ela, sabe? Se você pegou a estratégia agora de notícia na mão assim, eita, já vou operar. Cara, não faz isso. Agora, se você tiver uma estratégia e está próximo do ganho, próximo do stop e aconteceu uma notícia, não se preocupe, você não será penalizado por isso, certo? Questão de inatividade de 30 dias, eu já falei para você, tá? Questão da alavancagem, tá tudo ok também. E sobre a questão de metas, ali tá os 10%, né? Na primeira fase, 5% na segunda, isso aí eu já tinha conversado com vocês. As questões ali de infração, tá? Infração grave significa que você violou a perda diária, máxima ou total. Caso você tenha uma infração grave, você falha no desafio, ou seja, grave é você reprovar um desafio. A infração leve, quando você descumpre qualquer regra. Mas qual é o ponto negativo que eles deixam aqui? É que suas operações vão ser simplesmente fechadas, tá? Então, eu recomendo você seguir as regras da Rantec para você não ser penalizado de forma grave. Porque provavelmente você recebe uma infração leve, aí depois você recebe outra, provavelmente. Só que uma hora grave vem. Tá? Então não fica fazendo aí as infrações, não. Perda máxima aos 10%, dias mínimas 0 também, enfim. Sobre a regra da conta real enhanced. Então vamos lá. Mantém a questão de regra grave e leve. Mantém a questão de drawdown diário. Só que eu tenho um ponto para falar para vocês sobre o drawdown. Já já vou falar sobre isso. Essa questão dos robôs mantém. Final de semana mantém. Alavancagem mantém. Inatividade. Questão de infração grave com lucro. Mantém também, já falei sobre. Negociação com notícia e stop loss também mantém. Quando a gente vai falar dos outros planos ali, né, que tem um plano ali chamado Express, que é aquele plano de uma única fase, também mantém todas essas informações. A única coisa que muda da regra do desafio e da conta live desses planos é o drawdown, tá? Isso aí é algo incontestável. E a questão também do scalper. Não opere scalper, não faça operações por menos de 3 minutos. É o que eu recomendo para você. Também não participe de salas de sinais, irmão. Por favor, não perca dinheiro dessa forma. Tu vai perder dinheiro com a sala de sinal. Ainda tu vai perder dinheiro com o desafio, cara. Tu só vai ter dor de cabeça, irmão. Primeiro ponto, você vai ser acusado de copy trading. Olha, se der certo, você vai ser acusado de copy trading, não vai receber seu pagamento. Se der errado, tá? Você vai perder o seu dinheiro da mesa proprietária e ainda vai pegar sinal ruim. Então você só perde, irmão. Sobre a questão de robôs de terceiro, se der certo, você vai ser acusado de copy trading.
Se der errado, você vai perder seu desafio, vai perder o dinheiro que você pagou no robô e ainda vai perder a amizade do influenciador que te vendeu esse robô fajuto. Enfim, você sabe que eu sou muito, sabe? Gente, eu tô aqui há muito tempo, eu já vi de tudo aqui. Eu já vi robô de aprovação fácil, sala de sinal do milhão, eu já vi 1 milhão de coisas, pessoal. Então, quando eu falo aqui, eu já falo com pouca paciência, porque eu quero passar a transparência para vocês. Se eu fosse outro, eu falava: gente, robô é permitido. Compra meu robô aí na descrição. Era ou não era? Gente, sala de sinal é permitido. Entra na minha sala de sinal aí na descrição. Se fosse outro, eu fazia isso. Enfim, espero que vocês me entendam. E vamos falar aqui também sobre o outro desafio Express, também na conta live, tá? Não muda absolutamente nada. Mantém todos os pontos que eu já falei para você. Mas então, o que é que realmente muda? Eu vou explicar para vocês agora um exemplo do drawdown do Enhanced e do drawdown do Express na conta live. Muitas pessoas também não sabem como funciona o drawdown Express na conta de desafio. Então, eu vou explicar. Primeiro ponto, o drawdown Express, ele tem um drawdown por trailing, tá? Ou seja, ele é um drawdown que se mexe. Como assim, Jonathan? Vamos supor que você começou com um capital de 100k. E aí você tem ali 6%, né? Que no caso fica ali até os 94k, porque tem menos 6% ali. Beleza? E aí você está operando no seu primeiro dia, ficou no 0 a 0. Aí no segundo dia, o seu capital ali foi para 106. À medida que seu capital foi se mexendo, vamos supor aqui, ó, o seu capital estava aqui em 100k, certo? Aí ele foi aqui para 101. Então esse aqui que está em 94 foi para 95. Aí ele foi para 102. Aqui vai para 96. Aí ele desceu para 101 de novo. Vai manter no 96, tá? Aí ele sobe aqui para 102, tá? Aí aqui vai para 97, tá? Enfim, você entendeu, né? Vai mexendo em degraudinho. Mas quando o capital recua, ele mantém. Ou seja, vamos supor que a partir desse ponto aqui, antes de chegar lá no 106k, tal, que é a meta, etc., ele volta tudo. Jonathan, mas e esse pedaço que eu tinha de drawdown? Já era. Esse é o drawdown por trailing. Ele vai perseguir o seu ganho. Então, ele sempre vai manter uma distância sobre o seu capital aberto e fechado, tá? Então vamos dar outro exemplo ali. Você tá ali com 100k, tal, aí seu capital sobe ali para 102. Então ele estava ali no 94, ele vai subir ali para os 96, entendeu? Então vai ficar essa diferença de 4% aqui, certo? E mais 2% ali. Ou seja, no total ali você vai ter menos 6% do último topo ali, que é os 102, tá? Mas lembre-se que tem o drawdown diário, tá, pessoal? Qual é o drawdown diário? Menos 5%. Então você pode perder o 6? Não, porque se você perder o 6, você reprova. Você pode perder o 5? Não, se você perder o 5, você também reprova. O máximo que você vai poder arriscar ali é os 4%, contando do capital atualizado do dia, tá? Então preste atenção que o Express, na minha opinião, ele tem o desafio mais difícil de se fazer. Ah, Jonathan, quando eu tiver na conta live, vai ser assim também? Não. Vamos supor, ó, aqui é quando você está na fase de desafio, tá? Desafio. Agora, quando você está lá na live, operando, capital real, como é que funciona? Comecei com um capital de 100k, tal. O meu drawdown ali está em 94, todo mundo já sabe. E aí eu subo e vou tendo lucro. Então, meu drawdown vai subindo, subindo. Vai tendo lucro, tendo lucro. E eu chego ali até os 106k. Então, o seu drawdown vai estar ali, basicamente, no ponto inicial do seu capital. E se ele subir acima dos 106k para 107? Não, pessoal, ele mantém. A partir da sua meta de lucro ou do seu tamanho de drawdown, ou seja, se você tem menos 6% para baixo, a partir dos mais 6% para cima, o drawdown fica estático. Ou seja, está no 107? Então agora você tem 7% ali total para arriscar. Mas tem que respeitar os 5% no dia. Lembre-se disso. Ah, e o meu capital foi para 115. 115k. Ah, mas meu capital foi para os 115k. Tá? O que é que eu faço aí? Então, fique calmo. Você vai ter 15k de drawdown para poder trabalhar, tá? Lembrando que você tem que respeitar os 5% no dia. Ou seja, quanto mais lucro você tem, mais gordura você tem ali para trabalhar, você tem mais drawdown. Então, esse período de trading drawdown é só até você alcançar o valor da sua perda máxima diária. Por que isso?
Porque a mesa proprietária ela quer tirar o risco dela. E como é que ela vai tirar o risco dela? Você alcançou o lucro. Quando você alcança esse lucro, ela tira o risco que ela ofereceu para você ali na conta live e te bota no mercado real. Consequentemente, tudo que você ganha ou que você perde, se você perder, você vai perder para o mercado real, porque você está perdendo o próprio lucro que a mesa proprietária já iria te pagar. E se você ganha, você vai ganhar do mercado real. Entendeu? Então, esse é o lado bom da Rantec, que ela não é market maker, etc. Um dia eu posso explicar um pouco mais detalhado para você. Mas também tem um outro desafio, tá? Que é o Enhanced, tá? Tem o Enhanced e o Express. O drawdown do Enhanced, que é o desafio aprimorado, ele é um drawdown estático. Como assim estático? Ele é baseado no balance. E isso é muito bom. Lembra que quando a gente estava no Express ali, e aí a gente começava o drawdown em trading, quando batia os 6%, a gente se transformava em estático? Pronto, exatamente daquele jeito. Ou seja, quanto mais lucro você fizer, mais você pode, entre aspas, perder. Só que no drawdown Express e no drawdown estático, tem algo em comum, que é o quê? Que quando você alcança ali o valor do drawdown em lucro, o drawdown se mexe. Só que depois fica estático, mas se mexe. Como assim, Jonathan? Vamos supor que você começou com um capital de 100k ali, fez primeira fase, fez segunda, tá na sua conta live. Então, o seu drawdown ali tá em 90k. Independente do valor que você fizer aqui, você pode já fazer saque, tá? Vamos supor que você faz $500 aqui, você pode fazer saque. Só que o que você precisa entender é o seguinte: vamos supor que você tem uma meta ali de fazer os 110k. Então, vai ter ali os 110, certo? E aí você vai subindo aqui seu capital, tendo lucro, tendo lucro, tendo lucro, tendo lucro. E aí você chega aqui no 110. Ao momento que você chega no 110, que é o mesmo valor que você tem de perda, ou seja, você tem menos 10k aqui, e aqui você alcançou mais 10k, certo? Esse drawdown que você tinha aqui, porque quando você estava aqui no 108, você podia perder 8k mais os 10k de drawdown abaixo, ou seja, você poderia perder quanto? 18k, certo? Quando ele alcança ali os 110, irmão, você não vai acreditar. Esse drawdown que tem aqui, irmão, ele vai pro 0 a 0. O que significa isso? Significa que a mesa proprietária lavou as mãos dela. Como assim? Ela já sabe que todo o lucro que você fez aí na conta live, ela já tem os 20% dela. Então ela tirou o risco dela, provavelmente para botar na mão de outro trader. Então nesse momento você está trabalhando com seus próprios 10k exatamente naquele momento que você chega ali no 110, entendeu? Então, desse momento em diante, ele volta a ser o quê? Estático. Ah, Jonathan, comecei a operar, ele não é estático? Sim, ele é estático, mas quando ele topa aqui, nesse 110, acontece aquele famoso break-even. Então, aciona o break-even da mesa proprietária. Então, ela tira o risco dela e bota para outro trader, e ela deixa você operar. Só que aí você só tem 10k para poder operar ali. Ah, Jonathan, e se eu quiser fazer um saque? Você pode fazer a qualquer momento, como eu te expliquei. Mas vamos supor que você fez ali os 10k e o drawdown se mexeu. Se você saca 5k ali, tá? O seu capital vai ficar ali em 105k. Ah, Jonathan, eu vou ter os 105 mais os 10k para trabalhar depois? Não, você não vai ter mais. O seu drawdown vai ficar fixo no 5k. Ou seja, a partir do momento que você bate aquela determinada meta, o seu drawdown é o seu lucro. Pronto. Assim, agora eu falei mais resumido, né? O seu drawdown é o seu lucro. Se você saca todo, você perde sua conta. É justo isso? Pra mim é. Por quê? Porque eu paguei, sei lá, R$ 400 no desafios e fiz 100k. Ou fiz 10k, perdão. Entendeu? Então pra mim é justo. Entendeu? Pra mim faz sentido. Se você opera em mesa de propriedade de futuro, você vai perceber que lá eles nem deixam você tirar o buffer. O que é o buffer? O buffer é essa zona de 10k aqui, ó. É considerado como zona de buffer. Nas mesas de propriedade de futuro, você só pode sacar o que está acima disso aqui. Ou seja, se você faz 111k, aí sim você pode sacar ali os 1k. E aqueles 10k é o seu drawdown, é o seu colchão, é o seu buffer, como muitas pessoas falam, entendeu? Então, pra mim, de boa. Eu gostei dessa ideia deles, tá? Eu acredito que deixa mais transparente o nosso mercado e se aproxima mais do que é a segurança operando no mercado futuro e também qualifica melhor os traders, né? Porque você que é um trader iniciante já cai de paraquedas aqui, é muito difícil tudo. Porém, se você
fazer os testes, se você aprender, se você se adaptar, em um ano você vai estar melhor do que eu há 4 anos atrás, quando não conhecia nem mesa proprietária, entendeu? Então, por quê? Porque naqueles 4 anos eu era um viciado, eu fazia coisas aleatórias, coisas boas, dava até lucro, mas não era lá aquela coisa toda. Mas depois que eu entrei em mesa proprietária, eu comecei a me regrar, entendeu? Eu sou um trader muito mais regrado hoje, já sei o que serve, o que não serve, entendeu? Eu já não olho para qualquer coisa e faço, uau, uma estratégia nova. Não, as coisas mudaram, entendeu? Então preste atenção nisso. Ah, eu estou no desafio Express. Então, o Express, o drawdown, ele é por trailing. O que é o drawdown por trailing? Ele parece uma média móvel, já viu? O preço está aqui se mexendo, tá? O preço do mercado, certo? O drawdown, ele vai aqui, ó. Chegando próximo, ó. Chegando próximo, ó. Até o momento que você chega aqui e perde demais. Menos do que 5%. Aí você topa no drawdown. No 5, 10, não importa. O drawdown ele fica tipo te seguindo. Te seguindo. Você lucra um dólar, ele sobe 1 dólar. Você lucra 10, ele sobe 10. Só que quando você perde 10, ele continua. Quando você perde mais 10, ele continua. Aí você reprova, entendeu? Essa é a manha do trading drawdown. E o outro, o que é o Enhanced, tá? Ele tem um drawdown, só que o detalhe dele é que ele tem uma zona de break-even, tá? Que é referente ao buffer, que é no momento onde a mesa proprietária tira o risco dela. Se você pegar uma conta de 100k e você chega nos 110 mil dólares, ela tira o risco dela, você perde aquele drawdown que está abaixo dos 100k e você começa a operar só com o seu lucro. Então, Jonathan, você recomenda o quê? Sacar tudo ou simplesmente reprovar o desafio? Eu tenho uma opinião meio polêmica. É diferente de todo mundo, por isso que eu deixei pro final do vídeo aqui agora. Eu recomendo sacar. Aí era massa aquela música, né? E o negócio caindo aqui, ó. Acho que era Todo Mundo Deu Cris, não sei de onde é, não lembro. Enfim, vocês entenderam? Eu recomendo sacar. Bota no bolso. Se eu vou operar com as mesmas condições de uma conta pessoal, real, eu vou botar no meu bolso. Enfim, mas é de cada trader, tá? Não é uma opinião que serve para todo mundo. Você pode tentar fazer isso que eu falo e depois você vai perceber o seguinte: pô, Jonathan, era melhor eu ter deixado na mesa proprietária, porque na mesa proprietária eu tenho todas as regras, na minha conta pessoal eu não tenho. Então eu botei na minha conta pessoal, você pode perder tudo. Por quê? Porque lá não tem regra, você não consegue se adaptar a uma regra. E já na mesa proprietária você consegue, entendeu? Então, sabe, é diferente de cada um. Eu, pessoalmente, eu saco. Em alguns casos específicos eu deixo lá, né? Mas tem que ter o caso específico. A Rantec da vida, o que é que eu faria? Eu acredito que, como eu não posso comprar novos desafios, se eu for comprar novos desafios em outras mesas, eu saco da Rantec e vou botar em outras mesas. Agora, se eu não for comprar novos desafios, eu deixo lá. Entendeu? Então esse vai ser o objetivo. E para você que gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa a sua pergunta aí embaixo, assiste uma playlist aí embaixo. Se você precisar de um cupom de desconto na Rantec, o cupom é TWC. Ele tá 10% agora, mas pode estar 20% amanhã. Você bota lá e você vai ver. E você vai apoiar meu trabalho. E acesse também o site Cupom Mesas Prop, que é o melhor site de cupons. E o desconto da Rantec tá incluso lá, certo? Pessoal, acessem a playlist aí embaixo, tá todos os vídeos. Esse é o segundo episódio. E logo mais a gente vai estar operando, tá? Eu vou comprar o desafio, e aí vou testar todas essas regras, eu vou testar o suporte, eu vou testar tudo na prática, tá? E se você quiser me seguir, siga no meu Instagram, @JonathanFelp, e lá eu posto muitas atualizações. Tamo junto e muitos insights, e dou suporte e 1 milhão de coisas. E se você quiser entrar também na minha comunidade, que é a maior comunidade de traders financiados do Brasil, todo mundo já sabe disso. Valeu!